Deus. Sonho com o dia em que a dor não existirá. Sonho com o dia em que as flores não irão murchar. Encontrar um lugar onde a paz reinará, lá será o meu lar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para um mundo sem luz. Vou rever amigos que se foram sem dizer adeus. Terei então a chance de abraçar o meu Salvador. Eu preciso esquecer esse mundo, quero me preparar. Aqui não é o meu lugar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para o mundo. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para um mundo sem luz. Eu vou. Amém. Que o nosso Deus seja louvado. Boa noite. Muito bonita a igreja hoje, cheia. Estou um pouco nervoso, mas vamos lá, né? Nós iremos, né? Como diz o hino, nós iremos. Que este não é o nosso lugar, porque Deus tem nos preparado uma nova morada. Aqui estamos só de passagem. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por este momento, Senhor, que estás nos concedendo, de estarmos na tua casa, ouvindo a tua palavra, glorificando o teu nome, porque tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ó Pai, nos enche com o teu Espírito, aquebranta os nossos corações, nos faz sentir a tua presença hoje, Senhor,
a cada um de nós. Aumenta a nossa fé. No nome do teu Filho amado Jesus, te peço e te agradeço. Amém. Queria agradecer ao irmão Felipe que me convidou. Não sou um grande pregador, nem um mais ou menos, estou começando. Mas estou aqui para falar que Deus é bom e Ele nos ama. E hoje vamos falar de fé. E ninguém melhor para falar de fé do que a gente começar por Abraão, o pai da fé. Certamente você já ouviu falar de Abraão. O pai da fé, chamado o pai da fé, né? Abraão era uma das figuras mais relevantes de toda a Bíblia. Mas talvez você não saiba, ou nunca tenha parado para pensar, que a vida de Abraão tem muito a nos ensinar. Ele confiou tudo, sua vida, seus bens, tudo na mão de Deus. Então temos muitos que aprender com Abraão. Por isso, nesse momento, iremos conhecer mais um pouco da vida de Abraão, que pode nos ajudar a crescer muito na fé. Quem foi Abraão? Abraão foi um grande personagem bíblico, conhecido pela sua fé e obediência a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis 12, 1. Amém? Alguém poderia ler para mim, por favor, de 1 até o 3? Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da tua casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. O 2. Três. Abençoarei os que te abençoarei, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja, Abraão era um homem bem-sucedido, mas Deus chamou ele e disse: eu te abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei todo aquele que te amaldiçoarem, e de ti farei uma grande nação. Nesse período, Abraão tinha 75 anos. Era um homem já bem rico ele, na cidade que ele morava. E ele confiou em Deus. Deus disse a ele: sai da tua parentela, da casa dos teus pais, e vem para a terra que eu te mostrarei. Já imaginou? Você está hoje aqui bem sucedido na cidade, sua família, todinho, e Deus fala para você: vai morar lá no sertão, canto longe da tua família, canto difícil, e tu confiar tudo nas mãos de Deus. Você teria essa coragem de entregar tudo na mão de Deus? E não, Senhor, eu irei, porque tu estás mandando, porque Ele é o dono de tudo. A gente não tem domínio nem sobre a nossa vida. Tudo quem domina é Deus. Nossa vida, nossos bens, nossos filhos, nosso respirar, tudo é Ele quem domina, tudo é pelo controle dEle. Então Abraão foi. Sua jornada não foi muito boa não, teve muitas dificuldades, passou fome, perigo de morte, mas ele venceu, ele conseguiu chegar lá. Pela fé, Abraão deixou a terra da sua parentela e confiou em Deus. Vamos ler agora Gênesis 15, 2.
Amém? Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça, porque ele confiou tudo o que tinha nas mãos de Deus. Ele não questionou, simplesmente foi. De Harã, Abraão partiu com toda a família à terra de Canaã. No caminho do Egito enfrentou muitos perigos, mas pôde se estabelecer nas planícies de Hebrom. Deus mudou seu nome para Abraão, que significa pai de muitos. Ele prometeu ser descendente de uma grande nação. A sua descendência ia ser incontável como as estrelas. Mas tinha um problema para Abraão. A mulher dele não poderia ter filho. E ele já era avançado de idade, tanto ele como sua esposa. Mas ele confiou e foi na promessa de Deus. Por meio dele seria abençoado todas as nações da terra. Por meio de sua descendência viria o Messias, Jesus Cristo. Além dele receber uma bênção de Deus, dele ser o patriarca da fé, o que deu início às 12 tribos de Judá, ele também, da descendência dele iria sair o Salvador. Abraão teve um pouco de pressa, não esperou um pouco pela promessa, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. Às vezes nós estamos passando uma dificuldade agora, pedimos a Deus que Ele nos ajude e aquilo passe. Mas não é uma mágica, é no tempo dele. E ele teve que esperar bastante tempo. Ele deu o seu jeitinho. E esse jeitinho que ele e Sara deram lhe causaram problemas, que foi a contenda entre sua esposa e a serva. Às vezes nós queremos que as coisas sejam rápidas, mas o tempo de Deus é outro. Às vezes estamos passando por dificuldades, tanto financeiras como espiritual, de saúde, e precisamos que seja na nossa hora, mas às vezes demora porque Deus está moldando. Ele quer que o vaso fique do jeito que lhe agrada. Se está passando por algum problema e está demorando, não se preocupe. Deus está moldando o vaso conforme a sua vontade. Ele quer que você tenha mais um pouco de paciência. Aguarde. E grande coisa Ele irá fazer na sua vida. Porque Ele nos ama. Aí, a pedido de Sara, ele teve um filho com Agar, sua serva. O menino se chamou Ismael. Mas esse não era o filho da promessa. Porém, quando Abraão já tinha 100 anos, que o anjo lhe apareceu, há um tempo atrás, tinha lhe dado a promessa. Sara até não acreditou muito, ainda riu. Quando ele completou os seus 100 anos, Isaac nasceu, que esse era o filho da promessa. Agora eu estava lendo e fiquei analisando e pensando. Abraão, a esposa dele não podia ter filho. Teve um único filho, já idosa. E Deus lhe prometeu ser o pai de muitos. Aí ele só tem um filho. Aí vem Isaac, 2. Aí teve que ter a segunda geração para que viesse aumentar, foi de Jacó, que veio as 12 tribos de Judá para começar aquela grande multidão. Aí veja bem, Abraão confiou, mesmo tendo só um filho. E o interessante é que quando Abraão teve esse filho, ele o amava tanto que Deus o colocou à prova. Pediu o seu filho. Mas ele não negou. Ele ia sacrificar o seu filho a Deus. Mesmo sabendo que naquela época nunca tinha havido ressuscitado ninguém.
Mas Abraão sabia que se o filho dele chegasse a morrer, Deus o ressuscitaria. Porque Deus pode tudo. Tudo está na mão de Deus. Aí de Isaac vem Jacó, que se chama Israel, pai das 12 tribos de Israel. Assim começa a história do povo escolhido por Deus. Tudo começa pelo chamado do patriarca da nação, Abraão. Tudo tem um início. Aí veio de Abraão, ele ouviu o chamado de Deus. Aí vem Isaac, aí depois Jacó, e aí por diante. Muitas coisas essa história de Abraão nos ensina, porque ele foi um homem de fé, que confiou em Deus, entregou toda a sua vida nas mãos de Deus. Então precisamos confiar mais, precisamos nos entregar mais, nos ajoelhar mais, porque estamos no tempo que não está fácil, não está de brincadeira. Cristo está às portas e logo Ele virá, então precisamos estar preparados. Deus não tem pressa, o tempo de Deus é perfeito. Às vezes no nosso coração vem aquela tristeza e angústia por esperar tanto tempo e acabamos tomando atitude que desagrada a Deus, porque não sabemos esperar. Eu lembro que teve uma época quando eu estava ainda com um depósito e minha esposa dizia: rapaz, para com isso. Para de vender essas bebidas que Deus não se agrada. E eu disse a ela: se eu parar com isso aqui, a gente vai passar fome, porque eu não tenho outra coisa para fazer. E quando eu comecei desandando, o meu comércio foi caindo, chegou praticamente à falência. Aí depois disso veio problema de ansiedade e eu pensei que tudo tinha acabado. Mas eu me lembrei que neste mundo tem o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, e só Ele poderia me ajudar. Então eu confiei minha vida nas mãos dEle, e hoje estou eu aqui. Não foi fácil. Teve uma época que eu pensei que nunca iria conseguir, mas teve um irmão que a gente conversando pelo telefone, ele disse: olha, se está demorando, Deus está moldando. O vaso não está pronto, porque vaso quebrado demora mais tempo para reconstruir ele do que você pegar o barro e construir um novo. Então Deus está fazendo da forma dele. Terminou de quebrar todo o vaso e reconstruir de novo. Então eu esperei e aqui estou eu. Então o que devemos fazer enquanto isso? Orar, criar intimidade com Deus, porque só Ele pode nos confortar e nos ajudar. Precisamos todos os dias, feito Daniel, nos ajoelhar, pedir a Deus misericórdia, pedir que Ele nos abençoe e nos ajude todos os dias a vencer um leão, como Daniel venceu aqueles leões na cova dos leões. Todos os dias precisamos vencer um leão. Agora só venceremos se estivermos de joelho, orando, pedindo a Deus que Ele nos abençoe e nos ajude, porque sozinho nunca conseguiremos. A oração nos conforta e cessa toda ansiedade durante a espera. Por isso, não tenha pressa. Sempre que precisamos de alguma coisa, nós queremos agora. Mas o tempo de Deus é perfeito. Precisamos esperar o tempo dele. Veja que coisa interessante eu encontrei aqui em Marcos 6, de 1 a 5. Vamos abrir, por favor. Amém? Marcos 6.
Amém? Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando ao sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilharam, dizendo: de onde vem estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José e Judas e Simeão? E não vivem aqui entre nós e suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e a sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Vejam bem, Jesus, ele não tem limite para ele pode tudo, mas na terra dele, ele não pôde curar, porque eles não tiveram fé, não creram em Cristo. É interessante, né? Cristo que pode tudo, e a gente pode impedir ele de fazer algo em nossa vida, pode impedir ele de obrar um milagre em nossa vida, porque se ele quiser fazer, e a gente dizer eu não quero, ele não faz, porque ele não obriga ninguém, não é por força, é por amor. Então precisamos ter fé para que algo aconteça. Vamos ler agora Marcos 5, 25. Amém? Grande multidão seguia e comprimia. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muitos padeceria à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Veja bem, ela era uma mulher que tinha muitos bens, que ela gastou tudo com os médicos e não ficou boa, sempre piorava. Mas ela ouviu falar, como nós, que há um Rei dos Reis, e creu que ele poderia a curar. Mas ela não quis chegar perto dele para falar com ele, porque ela pensou no seu íntimo: não, se eu só tocar na sua roupa, eu ficarei curada. Veja a fé dessa mulher. Ela não queria nem falar, mas ela já estava falando com Cristo. Cristo já estava ouvindo o que ela estava pensando: se eu só tocar na sua roupa, ele irá me curar. E foi o que aconteceu. Então Cristo parou e disse: quem me tocou? E os discípulos disseram: Senhor, todos te apertam, como tu disse quem me tocou? Ele disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Quando você fala com Cristo de coração, ele sente que você o tocou, porque você abriu o seu coração para ele. Ela não falou com Cristo pessoalmente, mas em espírito ele a ouviu, e ela ficou curada pela fé. E como sempre, Cristo sempre fala: a tua fé te salvou. Sem fé a gente não vai a lugar nenhum. Temos que ter fé em Cristo, temos que ter fé, porque através da fé seremos salvos. Agora Marcos 10, 46.
Amém? É a cura do cego de Jericó. Aí fala, e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muito o repreendia para que se calassem, mas ele cada vez mais gritava: Mas, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chama-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Como sempre, a tua fé te salvou. Outra coisa interessante, Bartimeu não precisou ver para crer. Ele só ouviu. Nós não precisamos ver os milagres de Jesus. Nós precisamos ouvir e crer, porque Ele pode tudo. Fé é acreditar mesmo sem ver, porque muitas vezes você quer ver para poder acreditar, mas Cristo quer que você ouça e acredite, depois você irá ver. É como naquele vale de ossos secos. Deus fala para o profeta: o que vês? Só muito de ossos secos, sequíssimo. Então, o que é que ele vê naquela hora? Como está a situação? Muitos ossos secos. O que poderia ser? Nada, não tinha nada o que fazer. Ele está vendo só aquela situação ali. É como nós hoje, estamos com um problema, não podemos resolver e só ficamos ali mesmo. Mas Deus diz: profetiza, e ele vê que, ao falar, ele, com fé, no futuro, ele irá ver o que Deus tem preparado. E quando ele profetiza, ossos com ossos se juntam e cria carne e pele, e depois vem o sopro de vida, porque a gente precisamos crer sem ver. E no futuro, Cristo irá, mais na frente, Ele irá nos mostrar o que Ele preparou para nós, que a gente lá atrás pensou que não tinha jeito, e Ele está nos mostrando aqui agora. Eu fiquei pensando de mim. Eu nunca passou na minha cabeça estar na igreja adventista e muito menos pregando. Não sei se prego bem, se prego mais ou menos, mas estou pregando, estou falando que Deus é bom e Ele nos ama. Então precisamos crer, mesmo sem ver. Iremos ouvir um louvor agora, medite na letra desse hino. Todos em pé, por favor. Soldados de Jesus, Senhor, cristãos, ó despertai. Da noite às trevas trevas vem, depressa batalhais, e contra os inimigos vens sair a combater. A nossa fé vitória é, o mundo irá vencer. Fé é a vitória, sim, fé sempre tem poder.
vitória, ao mundo irá vencer. Sob a bandeira que pra nós é o santo amor de Deus, trilhemos o caminho aqui que leva para os céus. Os santos crentes pela fé venceram Satanás. A nossa fé vitória é, a todos traz a paz. Fé a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé a vitória, ao mundo irá vencer. Aquele que viver na fé, justiça alcançará. Um novo nome há de ter, perdão receberás. Assim bem firmes pela fé, unidos em amor, nós venceremos com o poder que vem de Salvador. Fé é a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé é a vitória, ao mundo irá vencer. Amém. Fé é a vitória, meus irmãos. Ao mundo irá vencer. Temos que ter fé para vencermos. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por este momento, Senhor. Nos abençoa cada vez mais. Aumenta a nossa fé, Senhor. Nos ajuda e nos fortalece. Nos leva em paz para a nossa casa, Senhor. No nome do teu Filho amado Jesus. Amém.